Eclesiastes capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada ao que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Versículo 11. Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Por que então busquei tanto a sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, ele se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço e de tudo o que realizei com minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é absurdo. Por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Porque o homem faz o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo.
isso também é absurdo e uma grande injustiça, pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol, durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração, o seu coração não descansa nem de noite, isso também é absurdo. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador Ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Irmãos, o texto de hoje é triste. Ele é desanimador. Totalmente desanimador. Porque Salomão, ao longo do livro de Eclesiastes, ele é muito bem sucedido em provocar uma coisa: desilusão quanto ao mundo que nós vivemos. Desilusão. As pessoas estão aí hoje com um monte de planos para o ano que vem, e algumas até esperando que daqui a alguns minutos vão ganhar um prêmio aí num sorteio na virada do ano. Outros estão achando que vão finalmente alcançar a grande realização da sua vida, ou que vão fazer algo que nunca fizeram antes, e que vão ter ali no ano que se aproxima experiências maravilhosas, coisas que nunca foram feitas antes, e vão ter as suas realizações. O que Salomão observa, o que ele observa na realidade, é que isso é loucura, isso é um grande absurdo, isso é uma grande ilusão. Algumas versões dizem vaidade. Os irmãos devem ter reparado nisso ao longo da leitura. Vaidade, ilusão, uma coisa vazia, sem valor, sem significado, sem propósito. E segundo a observação de Salomão acerca da vida, a vida humana é assim. Ao longo do capítulo 1, ele vem procurando responder a seguinte questão: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É assim que ele abre o livro, e essa é a indagação que vai fazer com que o raciocínio dele se desenvolva até o final. Qual é o propósito da vida? Para que é que nós trabalhamos tanto? Para que é que nós nos esforçamos tanto? Por que nós continuamos pelejando tanto ao longo da vida, com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, com tantas lutas, com tantas batalhas? Qual é o propósito de tudo isso? E ele começa falando o seguinte: olha, tudo é absurdo, porque o que nós estamos fazendo agora já foi feito por outros antes de nós. Tudo aquilo que nós nos esforçamos e fazemos e empregamos a nossa vida, o nosso suor, já foi feito por outras pessoas. Não tem nada novo, é tudo repetido. As mesmas experiências que você tem ou que você busca, outras pessoas já tiveram. As mesmas coisas que você acha que você está desbravando e descobrindo e inovando, na verdade não tem nada de novo nisso. Porque embora as coisas pareçam mudar, por causa das circunstâncias da nossa época, da cultura, da política, da tecnologia e tudo isso,
no fim das contas, a vida humana se resume na mesma coisa. Se resume na mesma coisa. E essa história enfadonha, repetitiva, monótona, ela não tem significado em si mesma. É para isso que Salomão está nos orientando, para nos fazer olhar para a nossa própria vida e pensar: para que todo esse esforço? Para que eu tenho feito tudo isso? Por que todo esse cansaço? Por que toda essa luta? E a resposta dele, pelo menos até agora, porque Salomão chega à conclusão do seu argumento lá no final do livro, mas até agora, aquilo que ele consegue extrair como o resultado da experiência humana é que é tudo um absurdo. E então ele observa isso, vê que tudo é repetitivo, ele também faz uma reflexão sobre a sabedoria, onde ele procura o conhecimento e ele procura desvendar todas as coisas, mas o resultado é que, por mais que se busque o conhecimento, ainda continuam as perguntas sem respostas. E então agora no capítulo 2, ele se entrega a tudo aquilo que ele pode experimentar. Então, uma observação da história, da recorrência da vida humana, dos ciclos, das gerações, só traz uma percepção negativa. O acúmulo da sabedoria também traz uma percepção negativa. E agora então talvez, no desfrutar do prazer, em experimentar as coisas que a vida proporciona, esteja aí a realização do homem. Então ele diz a partir do versículo 1 do capítulo 2: eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Isso também era ilusão. Então ele diz no versículo 2: concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi entregar o meu corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Veja só, Salomão, nessa busca incessante por encontrar propósito, por encontrar valor na experiência humana, por tentar encontrar aquilo a que realmente vale ele dedicar a sua vida, ele se entrega aos excessos, ele vai atrás de tudo que ele pode desfrutar, e então ele chega ao ponto de dizer: eu preciso encontrar resposta. É isso que ele fala no versículo 3, eu quero saber o que nesses poucos dias da vida humana vale a pena. Então ele se entrega também ao vinho, e ele acrescenta outras coisas a partir do versículo 4, ele vai falar que fez grandes coisas, obras magníficas, casas, plantações, jardins, pomares, e ele multiplicou as suas obras, ele dedicou a sua vida a produzir coisas vistosas, admiráveis, a acumular bens e a fazer coisas grandiosas. Versículo 6, fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive muito gado, e ele se tornou mais rico do que todas as pessoas em Jerusalém que viveram antes dele. E de fato, quando nós olhamos a história de Salomão, nós descobrimos que ele, por ser o rei de Israel, já era uma pessoa riquíssima, mas além disso ele
foi o rei mais poderoso de todos os reis, de todas as épocas de Israel. Ele teve mais riqueza do que Davi, mais riqueza do que Saul, e ele também teve mais riqueza do que todos os reis que vieram depois dele. Ele realmente se entregou às coisas da vida e procurou desfrutar tudo que a vida oferece. Ele também diz ali no versículo 10: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a recompensa do meu esforço. Então Salomão, ele relata que ele teve tudo. Ele teve tudo e ele fez de tudo. Ele teve tudo e ele fez de tudo. E é o que muitas pessoas desejam hoje. O que muitas pessoas entendem como sendo o ápice da experiência humana. Riquezas, prazeres, poder, destaque, reconhecimento. Salomão teve tudo isso. Salomão dedicou a sua vida e ele de fato alcançou tudo isso. Mas chega no versículo 11, e nós nos deparamos de novo com uma conclusão negativa. De novo, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que realizei, todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Não há nenhum proveito. Olhar essas palavras pode ser muito desanimador. Porque alguém que experimentou de tudo, alguém que alcançou coisas que nenhum de nós aqui jamais vai alcançar, que teve oportunidades que nós jamais teremos, ao passar por toda essa experiência, diz que nada vale a pena. Nada disso vale a pena. Não valeu a pena ter muitos bens, não valeu a pena ser a pessoa mais poderosa, não valeu a pena ter todos os prazeres, não valeu a pena se entregar a todos os excessos. Nada disso vale a pena. Tudo aquilo pelo que a maioria das pessoas vive, segundo Salomão, não vale a pena. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito da vida? Para que nós vamos continuar buscando essas coisas se no final nós sabemos que ainda haverá dentro de nós um vazio imenso, se ainda haverá dentro de nós um desejo insaciável, se ainda haverá dentro de nós a frustração por não ter encontrado nada que possa realmente fazer a vida ter sentido. Porque embora muitas pessoas neguem essa realidade, ou procurem distorcer a sua própria percepção da vida, o fato é que não há nada que esse mundo ofereça que possa nos satisfazer realmente. E muitas vezes nós colocamos o objetivo das nossas vidas nessas coisas, nessas experiências, nesses sucessos. Olha, o objetivo da minha vida é alcançar tal posição social, ou então eu quero ter
essas experiências, eu quero visitar esses lugares, eu quero desfrutar desses alimentos, ou eu quero ter esses prazeres, eu quero frequentar esses lugares, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e no final das contas, o seu desejo por algo que preencha, por algo que traga verdadeira alegria, realização, propósito na vida, nunca chega. Não importa por quantas coisas as pessoas passem, e coisas boas dessa perspectiva, como Salomão coloca, as coisas mais desejáveis, não importa quanto se desfrute delas, elas não são o bastante, porque no final não vale a pena desperdiçar a vida em busca delas. Não vale a pena. Nós vivemos nos esforçando nos estudos, nos trabalhos, passando por dificuldades e procurando alcançar certas coisas, e no fim das contas, o que acontece? No fim das contas, todas essas experiências ficam no passado, e o mesmo sentimento de algo que satisfaça permanece. Porque, como Salomão fala no capítulo 1, e isso está por trás aqui daquilo que ele relata nesse trecho que nós lemos, é tudo sempre a mesma coisa. É tudo sempre a mesma coisa. Olhe para as pessoas mais velhas ao seu redor, ou nos que já passaram, nos seus pais, nos seus avós, ou outros que vocês já conheceram. É sempre a mesma coisa. Lutaram a vida inteira, podem ter conseguido uma coisa ou outra, ter algum tipo de experiência que seja considerada interessante, mas no final, nada disso pode satisfazer. Nada disso pode satisfazer. As pessoas que vivem entregues às paixões, aos desejos da carne, aos excessos dos prazeres, elas externamente propagam que essa é a melhor das experiências, mas no fim das contas, isso não traz realização para ninguém. O que Salomão está nos dizendo é que esse mundo não tem nada a oferecer para nós. Não tem nada. E se a nossa vida consiste nessas experiências, nesses prazeres, se o propósito da minha vida é me alegrar, ser feliz com aquilo que eu posso obter ou desfrutar, a resposta é que no final só haverá frustração. Mais ou menos uns 2 anos atrás, um pouco menos, quase 2 anos atrás, eu estava conversando com uma mulher que era dona de uma empresa. E ela falou algo que me chamou muita atenção e eu não esqueci até hoje. Ela falou: a gente luta tanto para conseguir alguma coisa, e ela tinha conseguido a empresa dela. E quando a gente chega lá, a gente vê que não é tudo isso. Não é tudo isso. Nada nessa vida é tudo isso. Porque você vai se esforçar, você vai procurar fazer aquilo que está ao seu alcance e procurar os prazeres que o mundo oferece, mas no fim das contas não é tudo isso. E no final,
aquele sentimento vazio, aquela tristeza, ela retorna. Até porque nada do que nós podemos ter aqui é duradouro. Se eu quero colocar a minha expectativa de realização nos prazeres, eles passam. Eles são breves e eles passam. Logo chegam as dores, as doenças, as dificuldades, e aqueles prazeres já nem fazem mais sentido, já nem interessam mais. Aquilo que outrora parecia ser uma coisa tão maravilhosa, agora já é vista como uma coisa banal, como uma coisa sem sentido. Os bens, eles se deterioram. Se você compra um bem agora, um carro, uma casa, alguma coisa de valor, daqui a pouco está tudo deteriorado, tudo perdeu o seu valor, e aquilo já não é mais tão belo como era, já não é mais tão valioso como era, já não é mais tão importante como era, e logo você vai querer alguma outra coisa, porque aquilo só pode trazer algum tipo de satisfação temporária, provisória. E até mesmo quem coloca a sua expectativa de realização em outras pessoas. A minha realização é na minha família, a minha realização é no meu cônjuge. Isso também acaba. Porque as pessoas decepcionam, porque surgem conflitos, intrigas, problemas, e porque as pessoas também morrem. Então ninguém pode ser completamente realizado nisso. Não há realização verdadeira em nada que esse mundo oferece. Não há realização verdadeira em nada que nós podemos ter aqui agora. Se o propósito da minha vida é essas experiências, então inevitavelmente eu serei uma pessoa frustrada. Inevitavelmente eu serei uma pessoa frustrada. Ou mesmo que eu me ocupe, porque é isso que Salomão vai falar mais adiante, mesmo que eu me ocupe tanto com o trabalho e com as coisas, e logo eu venho a perceber que eu perdi tudo aquilo que eu acumulei, que aquilo já passou o seu tempo, já passou o seu momento, eu não posso mais desfrutar. E tudo isso, como ele diz, é um grande absurdo. Do que vale a pena? Do que vale a pena? Nós fazemos uma festa, como vamos fazer daqui a pouco, e nós vamos comer, e vamos nos deliciar, e vamos nos animar, e daqui a pouco, tudo isso acaba. Eu vou sentir fome de novo, eu vou estar solitário de novo, eu vou lembrar dos meus problemas de novo, eu vou voltar ao enfado dos meus afazeres diários de novo, porque nada disso traz verdadeira satisfação. E é um grande absurdo ter memórias de coisas que eu não posso experimentar mais. De que adianta ter memórias de coisas que não voltam? De que adianta ter a memória do abraço de uma pessoa que já partiu? De que adianta ter memória de coisas que foram desfrutadas e que elas já não são mais palpáveis, elas já não são mais possíveis de ser experimentadas? Tudo isso é um grande absurdo, porque a vida, ela tem essa característica de transitoriedade, de brevidade, de inutilidade. Essa é a observação de Salomão. Então eu vou trabalhar e vou lá fazer um trabalho excelente. De que adianta? De que adianta?
Então Salomão ele passa a observar outra coisa, versículo 12. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que se fará ao homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que ambos têm o mesmo destino. Por isso pensei, o que acontece ao tolo, também acontecerá a mim. Por que então busquei tanto a sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, tudo é perseguir o vento. E agora Salomão fala da sabedoria, ele como rei, e os irmãos conhecem a história, ele que foi a pessoa mais sábia do mundo, sua sabedoria era reconhecida internacionalmente, as pessoas vinham de outros lugares para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele diz que se dedicou a obter sabedoria, e a pensar o que aconteceria diante disso, e ele faz uma conclusão muito sensata, a sabedoria é melhor do que a tolice, a sabedoria é melhor do que a tolice. Quando nós lemos o livro de Provérbios, que tem muitos escritos de Salomão, nós vemos que o tolo, ele acumula consequências danosas daquilo que ele faz, enquanto o sábio, o prudente, ele evita as consequências danosas dos atos tolos. Então, obviamente, a sabedoria é melhor do que a insensatez, do que a tolice. A sabedoria é melhor. Mas tem um problema. O sábio e o tolo terminam do mesmo jeito. O sábio e o tolo terminam do mesmo jeito. O sábio e o tolo morrem. O sábio e o tolo morrem. Não importa se uma pessoa é sábia e tola, se elas sofrem um acidente gravíssimo, as duas vão morrer. A quantidade de sabedoria que elas possuíam não foi capaz de livrá-las dessa consequência inevitável que é a morte. Então Salomão reflete sobre isso e ele fala: olha, o que vai acontecer com o tolo também vai acontecer comigo. Então do que adiantou buscar a sabedoria? O que adianta? De que adianta se daqui a pouco o sábio e o tolo morrem e são esquecidos? É isso que ele diz no versículo 16. De que adianta? Pois todos serão esquecidos no futuro. Pense aí na vida dos seus bisavós. Quais foram sábios e quais foram tolos? Quais? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe por quê? Eles morreram. E se eles foram sábios ou tolos, que diferença faz agora? Que diferença faz a forma como eles conduziram suas vidas? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem registrou? Quem sabe o que aconteceu? O fim é o mesmo. O sábio e o tolo morrem. O sábio e o tolo morrem. É claro, veja, Salomão ele está depreciando aqui tudo que diz respeito à nossa experiência, à experiência humana. É óbvio que a sabedoria é melhor do que a tolice, ele mesmo diz isso. É óbvio. É óbvio que viver uma vida sem as consequências danosas de atos tolos
é melhor. Mas no final, que diferença faz? Porque no final todo mundo morre. E no final, se você foi uma pessoa muito inteligente e durante as crises financeiras do país, você soube investir bem os seus recursos, enquanto o outro não... Que diferença fez isso? Se no final vai estar todo mundo debaixo do mesmo tanto de terra. Que diferença faz? Tudo é ilusão. É perseguir o vento. E Salomão diz no versículo 17, aquilo que deveria ser a mesma conclusão. Nossa, aqui fazendo essa análise. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo, é desgastante, e no final é absurdo, é ilusão, é vazio, é vaidade, tudo é vaidade. Então, vale a pena fazer disso a sua realização? Eu vou procurar todo o conhecimento, vou ser uma pessoa entendida, vou viver da forma mais prudente. A realização do homem também não está nisso. Porque a mesma consequência de viver entregue aos prazeres reaparece aqui. São coisas temporárias, provisórias, e tudo perde o seu valor na morte. Então é para isso que eu vou viver? É para isso que eu vou viver? É para os prazeres? É para acumular riquezas? É para acumular sabedoria? É isso que é o objetivo da vida? No final, nada disso importa. E ele prossegue no versículo 18. Agora, para falar mais especificamente do trabalho, ele diz: também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, ele se apoderará de tudo que fiz com tanto esforço, e de tudo que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é absurdo. Por isso entreguei o coração ao desespero, por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso também é absurdo e uma grande injustiça. Pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol, durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração, o seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. Então já que o prazer não está, a realização da vida não está nos prazeres, não está nas riquezas, não está na sabedoria, então eu vou procurar ter prazer no meu trabalho. E é isso que as pessoas pensam hoje. Não, eu tenho que descobrir qual é a minha vocação, o que eu gosto de fazer, porque eu tenho que trabalhar naquilo que eu gosto. Vai se frustrar também. Vai se frustrar também. Pense aí naquela coisa que você mais gosta de fazer, e isso também vai trazer frustração. Também vai trazer frustração. Até porque no final, o resultado de tudo aquilo que você construir vai ser perdido. Você não leva nada disso. Tudo fica aqui. E perceba que ele usa várias vezes essa construção, a vida debaixo do sol, ou a vida debaixo do céu,
Por que ele usa essa construção? Porque ele está falando da vida natural, da vida aqui nesse mundo, como nós a conhecemos, como nós a experimentamos. Nós nascemos, nós nos esforçamos para aprender algum trabalho, nós nos enfadamos nele durante a vida inteira, e nós trabalhamos, e nós nos cansamos, e nós desgastamos a nossa saúde no trabalho, e no final você perde tudo aquilo que você conquistou, que você acumulou durante o tempo. Tudo aquilo resultou em cansaço, em noite sem dormir, e você ficou sem nada. É isso. É isso. E ele diz de novo: isso também é absurdo, isso também é vaidade, isso é uma grande injustiça, porque nós nos esforçamos tanto, e no final nós não temos nada. No final nós não temos nada. Então, o que vale a pena viver? Pelo quê? Pelo quê? Porque nada dessas coisas traz realização, e todas elas serão perdidas. Pelo que vale a pena viver? Antes de chegar à conclusão, que é o que Salomão faz no final do livro, ele dá alguns sinais daquilo que ele vai comunicar lá no final. E esses sinais servem, dentro desse raciocínio que ele desenvolve, para nos trazer uma perspectiva adequada da vida. Porque a vida por si só não faz sentido. Não é à toa que na nossa época há tanto suicídio, como nunca houve, inclusive. Como nunca houve. E isso não se divulga, não sei se vocês sabem, porque existe aquele efeito de você encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. Mas nunca houve tanto suicídio como há hoje. E nós vivemos na era do luxo. Reis do passado não tiveram o conforto que nós temos hoje. Não tiveram acesso aos prazeres que nós podemos ter agora. Mas mesmo assim, a vida continua vazia de significado. E as pessoas aí como loucas, procurando alguma coisa que possa satisfazê-las. Algumas vão aos excessos das drogas, outras aos excessos da imoralidade sexual, outras procuram se conformar a um modelo de vida mais prudente, se entregar à sabedoria, mas nada disso traz satisfação, nada disso traz realização. No final das contas não faz diferença. No final das contas não faz diferença. Então, nesse pequeno lampejo aqui, daquilo que vai ser a conclusão lá no capítulo 12, a partir do versículo 24, Salomão diz: olha, já que é tudo tão absurdo, já que é tudo tão vazio, já que é tudo como correr atrás do vento, uma coisa inútil, então ele diz no versículo 24: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele?
Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Veja só qual é a conclusão de Salomão aqui. Já que nada vale a pena, vamos acrescentar outro elemento nessa equação. Olhar a vida como uma dádiva divina. Experimentar essas pequenas coisas simples, da perspectiva como sendo algo que vem de Deus. Já que tudo é absurdo, pelo menos vamos pegar essas pequenas coisas que trazem algum prazer, alguma felicidade, e vamos desfrutar delas reconhecendo a Deus. O versículo 26, ele diz que quem vive para agradar a Deus é quem ainda pode obter algum saldo positivo dessa vida absurda. É quem vive para agradar a Deus que pode desfrutar dessas coisas boas. Porque o pecador que coloca nelas a sua realização, esse no final fica sem nada, ele perde tudo. No final ele teve uma vida inútil e nem sequer pôde perceber ou contemplar a bondade de Deus. Salomão agora está trazendo uma perspectiva de alguma coisa que está além do sol, de alguma coisa que está além do céu. Porque dentro dessa esfera da realidade que nós vivemos aqui, da vida natural, não tem nada que vale a pena. E as coisas que nós temos e que nós experimentamos, elas só podem ter algum sentido ou algum valor se elas forem capazes de nos remeter a Deus que está além desse universo que só nos traz frustração. Essa mensagem ela é tão cansativa quanto o raciocínio de Salomão aqui, desagradável, porque nós estamos aqui para celebrar hoje. Mas se tiver uma coisa que eu possa deixar claro e trazer à luz dos olhos de todos, e de alguma maneira convencer a todos, e é o mesmo que Salomão faz aqui, é tirar totalmente o brilho dos nossos olhos das coisas do mundo, das coisas que essa vida oferece, tirar totalmente a expectativa de realização nas coisas daqui, tirar totalmente aquela ideia que o mundo nos ensina de que nós devemos buscar os nossos sonhos, as nossas realizações, alcançar os nossos objetivos, porque no final de tudo só há frustração. E a vida só pode fazer algum sentido, e ela só pode trazer realização quando nós a vivemos para Deus, contemplando a bondade de Deus, percebendo o agir de Deus, desfrutando das coisas que Ele nos dá com essa consciência. Porque se a vida é só o que está aí ao nosso redor, e nós vivemos por viver, então tudo isso é vazio, é absurdo, e realmente não vale a pena. Realmente não vale a pena. A vida só faz sentido se nós somos capazes de desfrutar das coisas contemplando a Deus.
contemplando a Deus. Porque no final, todo mundo deve estar cheio de esperança em alguma coisa desse mundo. Eu espero que aconteça isso no meu trabalho, ou isso na minha família, ou que tal pessoa que está doente seja curada, ou que eu melhore de condição financeira, ou que eu consiga me livrar das minhas dívidas, ou que eu consiga fazer aquela viagem, ou que eu consiga comprar aquele bem, não importa, porque é tudo questão de tempo, para essas coisas desaparecerem, para elas serem perdidas. Não faz diferença. O que faz diferença é se nós vivemos contemplando a Deus. O que faz diferença é se nós vivemos observando o agir de Deus. O que faz diferença é se as nossas vidas estão dedicadas a algo que vá além desse mundo limitado e fadado à destruição e a nos trazer frustração. É só assim que a vida pode fazer algum sentido. É só assim que nós podemos ter alguma realização. Volte aí, recapitule um ano atrás. Quais eram as suas expectativas? Alcançou as coisas que você queria? Mesmo que tenha alcançado, isso já não te satisfaz mais. Você já quer outras coisas. Você já tem outros planos. Você já tem outros sonhos. E sabe qual vai ser o resultado daqui a um ano? Você vai estar frustrado de novo. E você não vai se sentir realizado de novo. E você vai fazer outros planos. E você vai colocar outros objetivos. E você nunca vai deixar de ser frustrado. Agora, existe algo bom em viver contemplando a bondade de Deus nas coisas pequenas que Ele nos dá. Isso traz realização. Perceber o cuidado de Deus, perceber o amor de Deus, ter uma vida focada em Deus. Isso traz prazer, isso traz realização. Aí você não vai querer saber de ter muito, você vai olhar para o que você já tem e você vai ficar satisfeito. Porque a sua expectativa não está em ter ou em experimentar, mas está em contemplar ao Senhor e a bondade dele sobre a sua vida. Vamos lá na conclusão do livro, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção. Produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem.
porque Deus levará a juízo tudo que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. No fim das contas, sabe por que nós não encontramos realização em nada debaixo do sol? Porque o propósito da nossa existência não está nas coisas debaixo do sol. O propósito da nossa existência é viver para agradar a Deus. Deixei todo mundo triste, desanimado com a vida, com o mundo. Tomara, porque com o mundo, é essa que tem que ser a nossa expectativa. É isso que nós temos que pensar. Esse é o objetivo. É desiludir todo mundo da vida. É desiludir. Não é dizer que você vai conquistar coisas grandes, que você vai se destacar acima dos demais, que você vai ser reconhecido, porque você é valioso, porque você é isso, e porque você é importante, não é nada disso. É te desiludir de tudo, para que você possa enxergar apenas uma coisa, que a sua vida é única e exclusivamente para temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ah, mas não é isso que eu quero. Daqui uns anos você me conta as suas frustrações. E eu vou te contar a minha alegria em viver para servir o Senhor. Porque nisso não há frustração. Em viver para obedecer a Deus não há tristeza. Em viver para fazer a vontade do Senhor não há decepção. Existem dificuldades, existem dores, existem muitas batalhas, mas no final existe o prazer de ter vivido por algo que é eterno, por algo que não se deteriora, por algo que não se perde com o tempo. Esse é o propósito da vida do homem. Os seus planos, daqui a um ano, se lembre disso. Eles já não vão nem importar mais. Aquilo que você queria no ano passado, que eram suas metas para 2024. Se você tiver alcançado, você vai perceber que não era tudo isso. Mas eu duvido que você tenha algum arrependimento de ter se esforçado para fazer a vontade de Deus. Porque esse é o propósito da vida do homem. Vamos orar.